Estamos iniciando mais uma edição do EleveCast, com um propósito: democratizar o acesso à gestão em saúde, por meio de temas que são muito relevantes no dia a dia. Eu sou Ana Luísa, diretora de operações da Eleve Soluções, empresa que tem como objetivo trazer a prática de gestão para clínicas, consultórios e profissionais de saúde. E hoje eu estou acompanhada com o meu sócio, Felipe Boas. Oi, Ana Lu, tudo bem? Eu sou o Felipe Boas, como a Ana Lu falou, sócio e diretor da Eleve Soluções, e juntos enfrentamos os desafios, né, que é transformar a gestão na área da saúde. E hoje, no nosso podcast, temos o prazer de conhecer, né, trazer para vocês um profissional super renomado, Dr. Reginaldo. Ele é ginecologista e obstetra, sócio, né, e empreendedor na Gratiari e também diretor no Instituto Santos Dumont. Olá, Dr. Reginaldo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E bom, iniciando, eu tenho uma pergunta-chave ali da gente até entender a sua jornada. Primeiro, qual foi o momento-chave da sua carreira em que você decidiu: eu preciso empreender, preciso dar o meu primeiro passo aqui no sonho, que é construir uma clínica? Eu acho que a decisão de ter a própria clínica e de, na verdade, empreender, na minha carreira especificamente, foi muito pautada pelo desejo de um modo de atender. Assim, a ideia de, quando eu posso voltar a fita um pouquinho e dizer a vocês que lamento que na nossa formação, na formação dos profissionais de saúde de uma forma geral, o tema de empreendedorismo, ou tema mesmo relacionado à gestão, perdão, ao desenvolvimento de competências para gerir o próprio negócio, organizar o próprio negócio, legalizar o próprio negócio, ainda há uma lacuna muito grande na nossa formação. Então, a gente se forma profissional de saúde, vai atuar no mercado desconhecendo as particularidades, essa realidade, esse contexto. E aí a gente se depara, muitas vezes, com digamos assim, eu não vou usar, não sei se a palavra é imposição, mas a necessidade de se adaptar a um modelo de atendimento, de organização de negócio, de organização dos próprios ambientes de atendimento, de fluxo de atendimento, que já está posto. E na cabeça da gente precisa funcionar daquele jeito, aquilo é o normal, porque está colocado daquela forma há muito tempo e precisa continuar assim para que as coisas aconteçam. Mas aí, eu acho que a maturidade profissional e acho que o jeito de entender como quer cuidar, no meu caso, foi o fator decisivo para dizer, ó, para cuidar dessa forma ou para oferecer esse tipo de cuidado, vai ser difícil. Eu, digamos assim, naquela época, pelo menos, né? A gente está falando de mais quase 20 anos atrás, de dizer assim, eu vou convencer o dono da clínica, ou eu vou convencer as pessoas que estão me contratando de que organizar assim, ou fazer assim, ou que esse tipo de zelo ou de atenção vai ser especial e por isso deve ser levado à frente. E aí foi melhor dizer, ó, talvez para esse tipo de experiência seja melhor um ambiente que você controle mais, né? Que você tenha mais liberdade, mais autonomia de dizer, aqui eu vou tentar colocar do meu jeito, eu vou tentar organizar do jeito que eu acho que é mais respeitoso, mais acolhedor, do jeito que eu acho que eu vou me sentir melhor cuidando e que a pessoa que recebe esse cuidado também vai se sentir melhor cuidada. Acertei? Errei? Acho que as duas coisas. Tem coisas que, olhando para o passado, percebo que poderiam ter sido muito melhor planejadas, organizadas, podia ter sido multidimensional a visão não podia ter focado só nesse lado, mas de uma forma geral, e aí eu vou ser um pouco egoísta agora, tá certo? Um pouco ou muito egoísta, eu acho que trouxe uma recompensa pessoal do exercício profissional. A gente já conversou sobre isso várias vezes, não é, Boaz? Diz que isso tem preço, né? Sim. Precisa se pagar por isso, né? E aí, hoje eu acho que eu estou em paz com essa decisão. Eu acho que, em algumas situações, obviamente que agora as coisas estão mudando, inclusive com a ajuda da Eleve Soluções, mas em algumas situações, literalmente, eu entendi que eu precisava pagar, de certa forma, o preço de exercer a minha profissão nesse modelo.
Muito bacana. O que eu acho interessante no que o Dr. Reginaldo falou agora é que na Eleve a gente é cercado por empreendedores e empreendedores assim que partem da inquietude de levar para o mercado um valor de uma forma que ele reconhece, entende que deva ser a melhor forma, né, dentro das possibilidades que ele enxerga. E os clientes da Eleve, as pessoas que estão na Eleve, fazem parte, já passaram pela Eleve, tem também esse movimento, esse sentimento de querer fazer dessa forma, essa vontade. E aí esbarra, e é uma das coisas que eu vou colocar aqui, nas dificuldades, por não ter tido esse apoio, suporte durante a formação, durante outras experiências. Doutor Reginaldo, e aí quando a gente pensa em construir essa clínica, construir esse projeto, a gente tem ali um primeiro desafio, que já é contratar pessoas, liderar pessoas, e na sua experiência, na sua vivência, qual é o fator essencial para que você tenha um time dedicado, comprometido, que coloque em prática aquela sua visão, aquele seu desejo? O que é que você entende? Como é que você lida com essa necessidade de transmitir o seu sonho grande? Como é que você compartilha isso com seus colaboradores? Tá. Eu acho que eu vou responder essa pergunta destacando 3 pontos. O primeiro deles é entender que a liderança é exemplo, e aí é muito importante que o líder, em qualquer cenário de liderança, tenha uma prática muito aliada ao seu discurso, né? Que a prática seja realmente um reflexo do que ele diz, que as ações dele no time, na empresa, na instituição, eu acho que isso se aplica para qualquer dimensão de liderança. É muito complicado você ser liderado por alguém que fala uma coisa, que prega uma coisa, e que nitidamente você percebe que as ações, os objetivos das ações, ou os métodos, por exemplo, né? Porque os métodos são muito importantes para os resultados, né? Tem um escritor muito famoso que diz que às vezes eles justificam, mas nem sempre isso é assim, né? Os fins justificam os meios, nem sempre isso é uma verdade. Então, o primeiro ponto da liderança como exemplo e do alinhamento do discurso e prática eu acho que é essencial. O segundo é entender que com o adulto, com a pessoa adulta, o aprendizado e a motivação passa pelo significado daquilo para aquela pessoa. Eu estou falando de compartilhamento de propósito. Então, se nós não somos capazes de fazer com que o liderado ou a pessoa que faz parte do nosso time, o nosso sócio, por exemplo, né? Não precisa ser uma relação de hierarquia vertical, ela pode inclusive ser horizontal. Mas se não tem um compartilhamento de propósito, se as pessoas não estão alinhadas nesse objetivo, elas podem olhar de diferentes formas, mas de certa forma é importante que tenha uma direção comum do olhar. Então eu acho que isso faz muita diferença. Então escolher um time por alinhamento de propósitos, eu acho que é outro ponto. Vocês sabem disso muito melhor, me ensinaram isso inclusive, né? A gente contrata por competência, demite por atitude. E aí, às vezes, de verdade, vai pesar mais contratar quem é menos tecnicamente competente, mas é muito mais emocionalmente inteligente para estar alinhado com o propósito que você quer. Eu acho que esse é o segundo ponto disso. E o terceiro ponto é entender que a liderança ela é absolutamente dinâmica, né? Eu vivo repito na vida, repito nas relações interpessoais e repito no trabalho, que cabe todo mundo no mundo. Então é muito difícil um líder dono da verdade, assim, um líder que não usa o erro, por exemplo, como uma experiência bacana de aprendizado, que não faz a sua empresa crescer com essa cultura de que o erro é sempre uma oportunidade de aprender, né? As pessoas não são julgadas, elas não são executadas porque elas erram, ou porque elas não se sentem, por exemplo, seguras para emitir opinião. Elas de verdade acham que o líder é o senhor soberano da verdade, já que o líder disse aquilo, não tem margem para dizer, será que se a gente fizesse de tal jeito, olha, eu acho que tem uma coisa aí que pode ser que não dê certo. Ah, tem um risco que você não está dimensionando. Ou tem uma alternativa que pode fazer a gente chegar nesse resultado de forma mais rápida. Então, eu acho que esses 3 pontos são, na minha opinião, pontos que são alicerces assim, para a liderança de um time. E aí eu expando em qualquer dimensão da atuação do líder. Então, doutor Reginaldo, você falou no início do podcast, inclusive, né, sobre esse momento de você, quanto profissional,
entendeu essa cultura, liderança ali em outras unidades, em outros locais, e viu que no momento era mais fácil criar a sua metodologia, com a forma e atenção para os liderados, para os pacientes, tentando encaixar nesse desafio realmente de externar de uma forma que converse com o seu meio de atendimento. E uma das coisas que a gente observa com frequente é no cenário da saúde, os profissionais sempre tomando essa decisão. E nessa decisão, eles têm ali, no momento, né, como técnico, realizar aquele atendimento de qualidade, mas também como líder e como gestor, né? Então, o quanto que é difícil conciliar o gerir uma clínica com o gerenciar os seus atendimentos, tratando as coisas como alternativas diferentes, né, porque são, mas sempre caminhando para um mesmo propósito, que é onde a gente chega na cultura da organização, né? A forma de atendimento que você tem ali dentro de consultório, da forma como que você trata os profissionais, tem que conversar com o que você encontra na recepção, no agendamento, em uma ligação. Então, eu achei bem bacana quando você falou isso, né? A equipe precisa estar unida a um propósito, e esse propósito, às vezes, vem de dentro do consultório, mas a gente precisa ter ali, né, na jornada do paciente, quando o paciente pensa em buscar a clínica, ele já ser atendido com essa experiência, de fato. Ainda comentando sobre a resposta do Dr. Reginaldo, eu achei bem interessante. Quem estiver assistindo, acho que deve tomar nota desses 3 pontos, porque quem conhece, quem já foi paciente, quem é colaborador, quem é parceiro, prestador de serviço, percebe que, de fato, o que ele comentou é a cultura da Gratiari. Se você olhar o primeiro valor que ele trouxe, o valor da coerência, é exatamente isso. Então, o que ele ditou aqui, certamente você que é paciente, colaborador, prestador de serviço, que conhece o Dr. Reginaldo, sabe que é exatamente dessa forma. Então, isso a gente traduz, né, na gestão como cultura e como entende como cultura sendo um grande ativo de qualquer empresa. E aí, trazendo para o quesito ainda gestão e liderança, né? Mas se a gente pudesse listar ali os 3 maiores desafios, em dividir esse cargo como profissional de saúde e como gestor, empreendedor e líder, né? Quais seriam esses desafios ali que você colocaria e compartilharia aqui com o pessoal? Tá. A gente pode transformar esses 3 em 30, mas vamos falar dos Sim. 3. O primeiro é reconhecer a nossa necessidade de aprendizado, e aí eu já coloco aprendizado e ajuda, né? Eu sempre disse a vocês, e digo em todas as mesas e os ambientes onde eu circulo, que vocês foram muito felizes em pensar nessa solução, né? Não vou chamar de empresa, vou chamar na solução Eleve, porque essa é uma dor que dói muito. É entender que, de certa forma, as nossas competências profissionais, elas não são as melhores ferramentas para a gestão. E aí é muito importante, na minha opinião, calçar as sandálias da humildade e dizer assim, ó, aqui eu preciso de ajuda profissional. A gestão profissional, ela faz diferença em todos os contextos, né? E é verdade, tem gente que sabe mais, que sabe melhor, que faz melhor do que a gente. E aí é entender que o seu papel como médico ou como proprietário da clínica, da empresa, sócio majoritário, CEO, presidente, diretor, seja o que for, né? Ele não há demérito algum de você reconhecer que, especificamente no quesito gestão, talvez essas não sejam suas melhores habilidades, né? A gente tem isso muito frequente. A gente tem as pessoas se tornando gestores, tendo que gerir, aquela velha história de trocar o pneu com o carro andando no dia a dia da gestão. E muita gente que, de verdade, se coloca, eu sinto isso nos muitos cenários onde eu transito, se coloca como detentor de competências que, poxa, de verdade você não tem. Então, esse é um desafio, é reconhecer as próprias limitações, no sentido de formação mesmo, de ferramenta, de expertise, de habilidade. Eu resumiria dizendo de competências profissionais. Esse é um. O segundo é o tempo dedicado a isso. Então, eu sei que o tempo é o nosso maior patrimônio, né? O tempo é o grande definidor das coisas, inclusive tempo de vida que você dedica a isso. Então, nessa trajetória, eu também aprendi que é necessário que haja tempo protegido para as ações da gestão, para as decisões da gestão. Então, é muito complicado querer gerir uma clínica no meio do seu atendimento.
querer gerir a clínica e conversar com o administrador, com a pessoa que vai fazer as compras, ou quem vai fazer uma contratação entre um paciente e outro. Feedback, né? Passar um feedback, você deu um exemplo crucial, dar um feedback entre um paciente e outro, entre uma consulta e outra. Não, eu atendo, aí eu vou ali na sala de administração, resolvo isso e volto. Eu sei que a gente é impelido a fazer isso muitas vezes no dia a dia, mas é muito importante reconhecer que como é uma ação prioritária para a empresa, para a organização, para o que for, gerir requer tempo e tem que ser tempo protegido para isso. Então esse eu colocaria como o segundo desafio de maior importância. E o terceiro é estar atento ao que acontece ao nosso redor, né? Na verdade, a sua empresa, a sua clínica, a sua organização, ela até tem uma dimensão muito grande da porta para dentro. Ela até pode, muitos processos, muitas coisas podem orbitar em torno do seu time, em torno de você, em torno das suas decisões, mas, poxa, ela está acontecendo no mundo, ela está inserida num cenário que é absolutamente dinâmico, que é complexo, que está mudando o tempo todo e que você, nessa sua redoma, né, que você imagina que está protegido ou que você imagina que funciona muito bem, se você se cega ao que está acontecendo ao seu entorno, se você não está atento ao mercado, à mudança de comportamento, à mudança do público, você está muito fadado a errar e a ter, digamos assim, muito mais dificuldade em fazer com que essa organização, essa empresa, pode ser um negócio, pode ser um único negócio, mas se ele não tiver inserido no contexto e você não tiver atento ao contexto, eu acho que a chance da gente errar é maior. Excelentes pontos. A gente percebe ali, né, por ser uma empresa que cuida da gestão, o quanto que o tempo, todos esses pontos que você falou, ele acaba sendo um empecilho para um gerenciamento de resultados, né? Até a própria análise dos indicadores. Às vezes a gente tem muitas ferramentas que trazem indicadores, métricas, que tem ali um respaldo para que a gente converse com o time, mude resultados, mas por não ter ali esses 3 tópicos bem, bem claros, a gente não consegue provocar mudança, que é o principal objetivo, né? Da melhoria de processos, da melhoria contínua. Quando você fala disso, como eu falei que podia ser 30, podem ser 30 mesmo. A gente pode, de 30 tá para 300. Mas o que você fala, na minha opinião, tem muito a ver com o primeiro ponto que eu destaquei, das competências profissionais. Nós temos uma dificuldade muito grande de tomar decisão baseada em dado, né? Sim. De medir para gerir. Essa é uma dificuldade que eu sinto muito no dia a dia. E olhe que eu tento fazer disso uma premissa, mas ainda hoje eu me sinto inseguro para tomar determinadas decisões porque não consigo tomar decisões baseadas em dados. Então, o dado está ali, aliás, baseado em informações. Porque o dado está ali, ele precisa ser transformado numa informação e essa informação precisa subsidiar uma decisão gerencial. Essa cadeia precisa acontecer. E nessa coisa da gente ser profissional de saúde e gerir o próprio negócio e tentar se transformar em gestor, muitos de nós, né, têm essa falha de não analisar dados concretos, de não analisar indicadores, de não ter parâmetros que subsidiem uma decisão e ela vai para o campo da nossa subjetividade. Ela vai para o nosso achismo. Eu acho que assim, eu estou vendo o que está acontecendo. Clínica tal fez assim, clínica tal promoveu tal inovação, ou sei lá, ou comprou tal equipamento, ou colocou tal processo na sua recepção, eu vou fazer igual. Cara, na sua realidade, você já mediu se isso se adequa? Você tem como medir se isso se adequa? Você tem como saber se esse contexto de tomada de decisão é similar ao da outra clínica, né? De verdade, como eu falei antes, cabe todo mundo no mundo. O que funciona muito bem num determinado modelo de negócio pode de verdade não funcionar no outro, né? E aí é a história de você conhecer, Boaz falou muito bem, conhecer a cultura da sua organização, qual é o propósito do seu negócio, o que é que você vende, né? Vocês me ensinaram que no final das contas tudo é venda, né? Sim. Que a gente tem uma dimensão de venda em tudo. O que é que você vende? Dependendo do que você venda, pode ser que determinadas ações de verdade, que foram muito bem sucedidas para quem vende outra coisa, para você seja desperdício de dinheiro, seja catastrófico, ou até deponha contra o propósito do seu negócio, né? E na área da saúde, até o entendimento sobre o que é venda. Muitas vezes o cargo ali, né, recepção, agendamento, ele não tem todas as técnicas por trás, né? A gente não tem esse cuidado de como
ter uma jornada do paciente respeitando os valores de ética, de respeito, mas que, de certa forma, mostre para o paciente que o produto que a gente tem, o serviço que a gente está oferecendo, é o melhor de todos, né? Então, esse processo, essas análises de indicadores, que o próprio nome diz, né? Indicador, ele vai indicar a dor, mas a gente precisa ter um plano de ação, e esse plano de ação precisa ser eficiente e conversar com as métricas para que a gente consiga ter um resultado diferente do que tem, do que está sendo atingido. Ainda nessa resposta, eu acho que o doutor Renato falou do autoconhecimento, né? E reconhecer quais são as limitações temporárias, por não ter questão de não ter tido a formação, perceber o que é que eu preciso desenvolver de habilidades para poder gerir o meu negócio. Aí você tem a questão do tempo, né? Tempo disponível também como um recurso limitador, porque afinal tá exercendo a profissão, né? De médico, de fisioterapeuta, de dentista ou outra profissão da saúde. E você tem aquele trade-off. Pô, o que é que eu faço? Eu paro o atendimento, fecho minha agenda, dedico o tempo, continuo atendendo, vou estudar ou eu vou atuar como gestor? E isso gera uma grande ansiedade até, porque você fica, pô, eu preciso gerar atendimento, faturar, atender os meus pacientes, mas também preciso olhar para o futuro, eu preciso saber quais são as inovações, eu preciso entender o que é que o mercado está se movendo, para onde, como é que eu tenho que atender, como é que eu tenho que melhorar meu atendimento, minha relação, aonde eu vou captar novos pacientes. Então, assim, crescer a equipe técnica, como é que eu cresço minha equipe, como é que eu desenvolvo meu time. Então, assim, é um mundo que se abre quando você começa a refletir sobre gestão, que você muitas vezes percebe que falta ali repertório pela formação que não foi na área de gestão, e ter o autoconhecimento de entender que em certo momento você vai precisar, à medida que se desenvolve enquanto gestor, atuar de prontidão, né? Então, talvez uma parceria com assessorias, com consultorias, contratando gestores capacitados, seja um investimento e não um custo. A questão é, aonde é que está formando gestores com especialidade, com experiência, com conhecimento prático, direto, para que você contrate e tenha alguém ali apto para entender quais são as melhores ferramentas para gerar dados para a gente tomar a decisão, quais são os modelos de negócio que na saúde funcionam ou podem funcionar no meu negócio. Aonde está esse profissional, esse administrador? Assim, ainda e muito escasso, né? Então, a gente, enquanto Eleve, até esse podcast é uma forma também de, talvez, pessoas que não tenham a oportunidade de estar junto com a Eleve, de atuar, ou então de ter essa formação, de ter essa experiência, aprender um pouco mais. Sim. Com a vivência de Dr. Reginaldo, com a vivência da Luísa, com o que a gente vem desenvolvendo. Então, a Eleve tem um propósito, eu gosto sempre de falar isso, que é democratização na saúde. A gente faz isso, atuando nas clínicas, a gente quer fazer para mais pessoas. A gente quer atingir pessoas tanto na donos de clínica como profissionais da área de saúde, que consigam, né, trazer aqui com a nossa conversa, nesse exemplo agora do podcast, boas práticas, insights, até para buscar mais, para pesquisar mais, para atuar, para levar para sua clínica, para discutir com outras pessoas. E aí o podcast nosso, que a gente está, né, começando agora, ele acaba sendo também uma ferramenta que tende a ser um aliado nosso nesse nosso propósito. E como o Dr. Reginaldo falou em dados, eu vou entrar aqui na pauta de tecnologia. A gente sabe que hoje, a cada momento, novas tecnologias surgem, novas soluções, né, novas ferramentas, novos aplicativos. E na sua realidade, Dr. Reginaldo, qual tecnologia hoje tem contribuído para melhorar a experiência do paciente, hein? Como é que você aplica ou pensa que pode aplicar? Como é que você imagina que a tecnologia pode contribuir em uma experiência mais satisfatória para os seus pacientes? Eu acho que de uma forma geral a gente não foge disso, né? O mundo traz essa necessidade e as ferramentas, como você falou, são muitas. Mas pensando nas múltiplas aplicabilidades, assim, clínicas pequenas, clínicas médias, clínicas muito grandes, hospitais, eu acho que a possibilidade dos sistemas de informação, os sistemas de gestão que aliam, né, a informação com métrica de indicadores, que conseguem trazer parâmetros que ajudam você a, de certa forma, traduzir aquilo com informações que vão servir para tomada de decisão em relação à experiência do cliente, são uma coisa muito bacana. Então, entender que a gente não precisa inventar a roda,
A roda, muitas vezes, ela já foi inventada e o que a gente precisa é pavimentar a estrada para a roda poder rodar. Então, seja qual for o sistema, seja qual for o aplicativo, seja qual for a ferramenta, se ele for mal usado, se a gente não souber o que é que a gente quer dele e como ele ajuda a gente a tomar a decisão e a transformar aquilo em ações, não vai funcionar. Então, a tecnologia é uma grande aliada, sim, mas ela é uma grande aliada para esse contexto, na minha opinião, para subsidiar ações, decisões. E é lógico que hoje tem uma dimensão muito especial da tecnologia, que é a dimensão do acesso. Então, a gente vive num mundo hiperconectado, onde as pessoas estão hiperconectadas nas suas realidades de vida, nos seus conceitos de vida. Ora, elas estão conectadas nas suas relações, não é? Nas suas relações amorosas, nas suas relações pessoais, nas suas famílias, né? E aí a gente precisa estar atento que a gente não pode também, como eu falava de análise de contexto, a gente não pode estar cego a isso. Então, muitas pessoas hoje são, vou usar o verbo ser, certo? São assim. Algumas estão, mas outras são assim. E aí, essas pessoas também estão no pool de pacientes, no pool de pessoas cuidadas, né? No pool de stakeholders. Então, essas necessidades também precisam ter atendidas. Então, do mesmo jeito, a gente vive muito isso na Gratiária, né? A gente tem um público que quer resolver tudo pelo WhatsApp e que quer resolver de forma muito rápida, e a gente tem o público que de verdade quer telefonar, falar com a pessoa, conversar, ter a sua voz reconhecida no telefone e fazer esse agendamento de forma... Estou usando o exemplo do agendamento, Sim. né? Acho que quem está escutando entendeu, mas para ficar mais claro, usando o exemplo do agendamento. A gente tem essa diversidade de pessoas ainda está presente no contexto dos nossos atendimentos, na nossa realidade. E, de certa forma, a empresa precisa estar preparada e precisa responder às expectativas desses dois tipos de clientes. Fui para os dois extremos, mas aí no meio a gente não está falando de branco e preto. Fazendo analogia lá com... A gente tem muitos tons de cinza aí no meio e a gente precisa ir adequando as coisas para isso, né? Total. Me vem muito a questão da gente ter uma consciência sobre a tecnologia que está sendo colocada, né? Não é só, como você mesmo falou, né? Porque um concorrente colocou, porque alguém falou que aquela tecnologia é a melhor para a clínica. Mas espera aí, vamos processar isso. Será que ela é funcional? Será que meu time vai saber gerenciar a parte dela? Será que ela vai facilitar para a minha realidade? Né? Porque talvez para vocês se migrarem totalmente para os atendimentos do agendamento, serem só no WhatsApp, não seja funcional. Porque tem o time que gosta do contato através da ligação. E a gente precisa permanecer com esse canal ativo, né? Muitas pessoas simplesmente se irritam quando percebem que o atendimento, a resposta é automatizada, ou que a transferência vai ser para um robô que está respondendo as perguntas e colocando, e quer que digite o número, e o mundo é assim, e a gente está assim, né? Tem gente que não, que quer fazer isso enquanto está no trabalho, fazendo outra coisa, e para eles isso é perfeito, né? A gente é muito guiado, né, por tecnologia, a gente utiliza muito, mas tem que ter um certo cuidado, parcimônia, porque se entra naquela paranoia de digitalizar tudo e não para pensar, mas por que eu estou digitalizando isso? Qual é o efeito que traz isso positivamente para Causa e o mim, efeito para aí, né? o paciente, para os meus colaboradores? E aí, na hora que você tem essa análise crítica, você pode priorizar o que de fato você vai digitalizar, porque senão você pode estar criando, né, dependendo da circunstância, uma experiência digital, porém não satisfatória. Então, essa análise crítica é fundamental e não digitalizar por digitalizar, que muitas pessoas estão caminhando nesse sentido. Entender que isso é processual, né? Que isso tudo precisa atender ao humano, né? E como o humano é diverso, como o humano é plural, vai ser absolutamente impossível a gente encontrar uma solução Sim. que de verdade atenda aos, no plural, humanos. Então, os processos de todas as experiências de cuidado não podem se cegar a isso. A gente vai precisar mesmo. Eu gosto muito de fazer aquela analogia. Lembram daquele brinquedinho de criança, das formas, de que a criança tem que aprender a encaixar, o quadrado, a bola, o triângulo, não é? Então, não dá para ter um brinquedo daquele só com um buraco e para todas as formas encaixarem. Então, a gente vai precisar mesmo entender que a gente tem que respeitar quem vai encaixar no quadrado, quem se encaixa no triângulo, quem encaixa na bola, quem encaixa na estrela e quem
às vezes quer pegar o triângulo e forçar a barra para ele entrar no quadrado. Vai virar de lado e vai conseguir colocar. Então, na hora que a gente... Pode ser que em outras empresas que tenham outro foco, as coisas sejam diferentes. Mas, na minha opinião, quando a gente está falando das atividades que dizem respeito ao cuidado com a saúde humana, ao cuidado com o humano, com as pessoas, na sua pluralidade, a gente precisa entender que também tem que ser plural, né? Não tem essa dicotomia preto no branco, não tem tudo certo, tudo errado, não tem ou isso ou aquilo. Acho que não vai funcionar assim, né? Sim. Customizar é importante, mas customizar em massa é desafiador. Os remédios que a gente toma é um remédio para pro homem médio, né? Pro homem de altura. Funciona para um cara da minha altura, que tem 1,68, funciona para o Dr. Reginaldo, que tem aí 1,80 e qualquer coisa, com pesos diferentes. Mas com o tempo, a tendência é que a gente tenha medicamentos mais associados a nossas características, né? Isso é muito desafiador e a tecnologia pode ajudar a gente nisso, mas ainda tem uma caminhada nesse sentido. Trazendo a questão da melhoria de processos, né? Durante a assessoria na Gratiária, a gente aplicou diversas melhorias de processos. E eu percebo que isso é algo que você mantém, sempre analisando e sempre buscando essa melhoria. Mas eu queria entender o impacto que você acredita que isso gerou, seja de forma interna, nos sócios, colaboradores, mas também no paciente. Porque o paciente consegue identificar quando a casa está organizada, né? Quando ele entra em contato e tem uma resposta, quando ele percebe que os fluxos estão sendo muito bem direcionados. Que bom. Eu fico grato, né? Sou muito grato à Eleve Soluções por essa ajuda e por essa transformação. E mais ainda, eu digo, Ana Lu, que o fato de ter dessas modificações terem sido sustentáveis, elas terem persistido, né, elas terem sido incorporadas pela cultura da empresa, não é elogio de corpo presente não é missa de corpo presente não, mas tem muito a ver com a forma como o processo foi desenvolvido, né? Um processo que foi respeitoso, que foi inclusivo, que atendeu às nossas necessidades. Me lembro das primeiras conversas com o Boaz, eu olhava para a cara dele e às vezes eu dizia assim, esse cara é um doido, como é que esse homem quer sustentar uma clínica pensando desse jeito? E aí a gente conseguiu chegar num ponto de equilíbrio, né? E eu acho que isso é outra coisa importante, você buscar quem tem o que falta em você, mas acho que essas melhorias foram sentidas em múltiplas dimensões. Falando por mim, né, trazendo agora o meu CPF nisso, uma espécie de conforto e tranquilidade para gerir, que eu acho que é crucial, né? Eu sei que várias coisas, inclusive nas dimensões pessoais da minha vida, me fizeram mudar o jeito de encarar a gestão da empresa, mas hoje é como se houvesse uma dose maior de prazer, uma dose maior de satisfação. Não é um fardo gerir, não é pesado gerir, né? As coisas começaram a fluir de um jeito, e óbvio que aí entram as ferramentas, e aí óbvio que entra muita coisa, digamos assim, pronta para me ajudar a decidir, para me ajudar a fazer, e isso eu acho uma coisa boa. Segundo, eu acho que a capacidade... A gente fez uma coisa que eu acho que foi crucial, e aí, se o podcast puder ajudar as pessoas, eu dou esse conselho com muito prazer e com muita satisfação. Transformar todo o conhecimento tácito da empresa, do que as pessoas sabem, do que elas pensam, em conhecimento explícito. Em estar escrito em algum lugar, e estar registrado em algum lugar, está no Drive, está no POP, está no sequenciamento, está no manual, está no formulário de treinamento, está no script da recepção. Está escrito. Não depende de Reginaldo chegar lá do lado e dizer, olha, é assim, isso é assim por isso. Isso hoje em dia acontece assim porque no passado foi assim. O motivo de acontecer, isso foi crucial. Então, por exemplo, a integração de novos colaboradores, o processo de treinamento ficou muito mais fácil, todo mundo sabendo onde está tudo. Tem dúvida? Vai lá no Drive. Existe uma gestão de informação por trás. A gestão de informação por trás e o acesso à informação. Tem coisas que a gente mesmo revisita. Peraí, um dia desse eu acho que a gente passou por uma situação como essa. Peraí, vamos voltar lá. Vamos voltar lá no Drive, vamos ver os documentos. Como é que a gente pactuou isso lá atrás? Que regra a gente estabeleceu lá atrás? Então isso eu acho que é outra coisa. Que existia um porquê para aquela regra, né? Isso. Então a mudança só pode vir se a gente entender o porquê que aquilo foi criado e se faz sentido alterar de novo, né? Digamos assim.
E as relações com os parceiros, colaboradores, eu acho que também foi muito impactada, porque passa uma ideia de organização, passa uma ideia de desenvolvimento, de evolução da empresa, que com quem a gente interage, as pessoas percebem. Eu preciso de tal informação, tal. Eu vou dar um exemplo muito básico, tá certo? Mas muito básico. Sim. A forma de pedir um orçamento, a forma de contratar um serviço, a especificação quando a gente solicita um orçamento. Aí, precisa de alguma informação mais? Não. Tudo que eu imaginava que eu ia precisar, tá aí. Então, eu sei a quantidade, eu sei a especificação, eu sei a cor, eu sei o tamanho, eu sei quantas eu vou querer. Eu já disse no pedido, olha, preferencialmente a forma de pagamento é tal. Então, isso é outra coisa. E óbvio que isso se reflete no cliente. Então, a gente tem muitos feedbacks bons. Há muitas oportunidades de melhoria, há muitas fragilidades ainda, há muita coisa para evoluir, mas de uma forma geral, a gente tem feedbacks muito bons. E outra coisa que Boaz falou que também me orgulha é perceber que as pessoas percebem. Então, essa semana, por exemplo, a gente está numa semana muito rica por vários motivos de depoimentos como esse. Desde seleção de funcionário, e na seleção eu perguntava, você esperou um tempinho aí na recepção, né? Esperei. Esperou quanto tempo? Você marcou e a pessoa, eu esperei 11 minutos, esperei 15 minutos. Então você teve tempo de observar. Eu queria que você me dissesse uma coisa que lhe impactou positivamente e uma coisa que se fosse dono dessa empresa você mudaria. E os feedbacks foram excelentes. Então assim, tanto do ponto de vista de coisas que a gente recebeu, poxa, não tínhamos percebido isso. É verdade, em 15 minutos, uma pessoa que nunca veio aqui conseguiu observar. Vamos lá, né? E a outra coisa, as mensagens que o ambiente passou, que o tom de voz das pessoas passou, que o processo passou, que a forma de acolher passou. Então, tá todo mundo... tudo que está acontecendo numa empresa, ou num cenário, numa clínica, enfim, quando recebe alguém, está comunicando, né? As coisas estão... A cadeira quebrada está comunicando, a cadeira consertada está comunicando. O banheiro sujo está comunicando, o banheiro limpo está comunicando. Então, a recepcionista mal-humorada, carrancuda, está comunicando, a recepcionista acolhedora, sorridente está comunicando. Então, acho que isso foi outra coisa muito bacana de, digamos assim, da gente ver se perpetuar, da gente ver se perpetuar talvez não seja a melhor palavra, mas se consolidar dentro da cultura organizacional. Só comentar aqui duas coisas. Uma é que você citou, né, que comentou do que a gente implantou lá juntos, perdurou, continua até hoje, deu alguns exemplos, e na Eleve a gente tem orgulho de dizer que tem vários cases, e esses cases que é em comum entre eles é a entrega, é a dedicação do nosso contratante, né, do dono da clínica. Todo cliente que participa das reuniões, que de fato reverbera o que a gente delibera, né, juntos, e transmite isso para o time, o resultado de fato acontece mais rápido e perdura, como você disse. Então, até brinco, né? Se não adianta se matricular na academia. Tem que ir pra academia. Não vai emagrecer, nem Receber ficar... a dieta, mas não seguir. Vai não seguir. Então, assim, contratar é leve e não participar das reuniões, de fato, não engajar no que a gente tá ali construindo, aí não tem milagre. E a outra coisa é que também, assim, muita queixa do nosso mercado, assim, poxa, tá muito difícil. Tem muita concorrência, tá cada vez mais apertado as margens. Mas também tem muita oportunidade. O seu concorrente, ele não faz o básico, ele não tem a gestão da informação, ele não tem um DRE estruturado, ele não tem clareza dos processos, ele não tem um relacionamento, né, coisas simples de gestão de pessoas, como reunião de 1 a 1, com técnicas de feedback. São coisas tão simples que faz toda a diferença e o mercado não faz. Então, por sorte, as coisas ficam mais difíceis, mas por sorte, os seus concorrentes, o mercado, ele ainda é muito carente dessas boas práticas. Então, fazendo o básico já é um grande destaque. Você trouxe aí alguns pontos, trouxe aí da memória aí alguns momentos que a gente teve juntos nessa jornada com um parceiro. Eu também tenho 2 pontos, 2 coisas que eu aprendi muito com... Um foi na entrevista, que fez juntos, a fase final, e você trouxe perguntas que, de fato, fizeram muito sentido, e eu acabei implementando isso no meu repertório, quando estou entrevistando. E você citou aqui falando também, acabou comentando uma coisa que você comentou também na minha sala.
Você falou, Boaz, tudo que tem aqui, eu tô observando e me passa uma mensagem. Esse foguetinho aqui quer dizer muita coisa, muita coisa, muita coisa para mim. E a partir daí a gente acabou que encarou esse tema de foguete, de jornada, de exploração, né, assim, de Conhecimento, né? conhecimento, curiosidade na nossa cultura. Esse virou até uma marca nossa. Internamente, especialmente, a gente trata o nosso ecossistema como algo a ser explorado, a ser descoberto, a ser desenvolvido. E veio da frase que você falou, esse foguetinho aqui muita coisa para mim. Que bom, fico muito feliz com isso. E o seu depoimento só corrobora que é verdade, né? Que bom. Mas até trazendo, né, um outro ponto enquanto a gente estava conversando aqui, né, sobre essa parte de cultura, sobre esse desenvolvimento, me veio muito também a parte do gargalo e da organização que acontece com a rotina, a partir de uma rotina. E um dos pilares que sempre é comum para os profissionais de saúde que chegam na Eleve é o financeiro. Tipo, como precificar? Como eu vou entender a minha estruturação de custos? Como trazer isso de uma maneira em que eu consiga reconhecer bem o meu time, precificar de uma forma correta, entendendo os meus diferenciais diante do mercado, mas principalmente respeitando ali os meus diferenciais, né? O que eu tenho de melhor para o meu paciente? Porque o meu tempo de consulta, porque o meu cuidado, tudo isso traz um outro olhar, né, na jornada e na experiência daquele paciente. Principalmente quando a gente fala de famílias que estão passando ali por um momento que muitas das vezes é delicado, né? O sonho de construir a sua família, né, de fato. E aí eu queria trazer muito mais essa reflexão, né, de como que foi para você entender, diferenciar um pouco essa parte da clínica em si, né, do CNPJ, das responsabilidades que um CNPJ tem, e de trazer isso para conseguir construir um plano de carreira que atraia outros profissionais de saúde, um desenvolvimento para que retenha os sócios, né, de forma participativa, e para que a gente consiga ali trabalhar com a persona do paciente, né, que é com quem a gente se comunica. Muitos de nós têm muita dificuldade de tratar com dinheiro, de lidar com dinheiro, de fazer o que você disse, de precificar, de atribuir aquilo um valor, de usar, por exemplo, informações para determinar o valor da hora, ou o valor do exame, ou o valor da cirurgia. E uma dificuldade também de se atribuir valor, né? De atribuir valor ao seu próprio trabalho. É como se a gente ainda tivesse naquela fase da história da humanidade onde o lucro era pecado e ser remunerado de forma digna e respeitosa pelo que você faz não fosse um direito de todos os profissionais, né? A dificuldade de entender que isso pode levar tempo, às vezes você vai precisar realmente trabalhar mais para ganhar menos, mas vai chegar a hora que você vai precisar de verdade ter consciência. Agora chegou a hora de eu trabalhar menos para ganhar mais. E que isso vai acontecer em maior ou menor proporção em muitas carreiras, em muitas das nossas profissões. Então, na Gratiari, a gente tem um problema real de sustentabilidade. Eu não tenho vergonha de admitir isso. E se Luiz Emília, minha sócia, estiver ouvindo, essa palavra está nos valores em homenagem a ela. Ela que colocou no nosso planejamento estratégico, dizendo, tudo que você está dizendo está muito bacana, mas precisa ser sustentável, precisa se sustentar, precisa se pagar, precisa remunerar todo mundo, né? E no Reginaldo gestor de alguns anos atrás, a impulsividade e o desejo motivado pela paixão do fazer me fez tomar decisões muito ruins do ponto de vista da sustentabilidade da empresa e de errar muito nisso. Então, hoje, um desses aprendizados isso precisa ser feito. Isso tem que ser feito. Mas vai ser feito em que tempo? Com que orçamento? Financiado como? Não, porque não pode ser feito agora, de qualquer jeito, de qualquer hora, porque eu quero que seja feito. Porque eu quero que esteja bonito. Eu quero que seja assim. E isso eu demorei a aprender. Esse autocontrole, digamos assim, de entender que é uma empresa que tem valores muito nobres, que tem propósitos muito nobres, mas que precisa ser sustentável e tem que respeitar isso sob pena de verdade, não sobreviver. De pena do sonho ficar na dimensão
do emocional, da paixão, e esse sonho não se concretizar na efetividade do cuidado que a gente presta para os dois lados, né? Para quem recebe o cuidado e para quem presta o cuidado. Eu acho que esse foi continua sendo, eu acho que continua sendo o meu maior desafio, onde eu mais preciso aprender, onde nós mais precisamos aprender, né? Porque são decisões que a gente... Entra muita coisa, eu acho que entra muito da personalidade da gente, entra muita coisa do inconsciente, Sim. entra muita coisa da relação da gente com o trabalho, da relação afetiva com as pessoas e com o trabalho. Entra ainda a ideia da abnegação, da medicina como sacerdócio. Isso tudo é muito importante. É muito complicado fazer medicina só por dinheiro. Na verdade, é lastimável pensar que isso pode ser absolutamente negligenciado por muitas pessoas, na escolha da especialidade, na escolha do que vai fazer, de onde vai trabalhar. Eu acho que, da mesma forma, eu coloco as duas coisas como sendo muito parecidas do ponto de vista do resultado final. Quem está aqui pensando exclusivamente no lucro, no dinheiro, no resultado, e o propósito, e o cuidado, e a entrega, e o acolhimento não está fadado ao fracasso do mesmo jeito de quem está aqui, pensando nisso, no propósito, na abnegação do cuidado, e não está prestando atenção na sustentabilidade. Então, acho que os dois pontos, eles estão igualmente errados, né? E aí a ideia do equilíbrio, a ideia do meio termo, a ideia de achar uma equação que pondere os dois pratos dessa balança, eu acho que é o mais desafiador. E é o que a gente está tentando fazer nessa nova fase da Gratiare, né? Como empresa, a gente já tem mais tempo, mas até a decisão de mudar de nome passou por isso, passou pela mudança do jeito de encarar a empresa, a cultura, o trabalho, o processo, né? Hoje a gente de verdade entendeu que tem que agradecer por tudo isso, e por isso que Gratiare quer dizer isso, é agradecer em latim, e a ideia de agradecer por todas essas oportunidades, pelos desafios, pelo que faz conosco e pelo que faz com quem é acolhido lá. O empreendedor, geralmente ele é otimista e ele é apaixonado, né? Então isso joga a razão um pouquinho para longe. E isso... Eu que o diga, meu amigo, eu que o diga. E isso é uma das razões de muitos negócios não passarem de 5 anos. Mas quando, né, se percebe isso e traz aí um pouco de luz para a gestão, luz de fato para o dia a dia, você consegue contornar, levar isso como lições aprendidas e ajustar para um modelo mais sustentável. E aí você consegue passar desse vale da morte aí dos 5 anos, e o negócio tende a tomar maturidade, tende a tomar mais reconhecimento, e as coisas passam a ficar mais fáceis. Mas é fase, né? Não é algo exclusivo, assim, da Gratiare. Assim, é uma coisa que, de fato, todo negócio tem essa tendência a seguir esse movimento. Mas com mais experiência, com mais serenidade, com algum acompanhamento, uma visão externa, pode ajudar a direcionar isso. Muitas vezes, quando a gente está fazendo a viabilidade de clínicas e a gente começa a trazer cenários pessimistas, o cara não quer nem olhar, né? Não, ó, isso aqui pode ser que nesse mês seja tão bom. Não, impossível, porque eu tenho contato com, não sei, de alguma forma, tal. E aí, calma, são cenários só pra gente saber que, se for assim, como é que as outras coisas vão se comportar. Lógico, o objetivo não é colocar água no chope de ninguém, mas a gente precisa olhar cenários, trazer possibilidades, e como é que a gente vai lidar caso o cenário que se apresente seja pessimista. O seu comportamento da organização. Vocês percebem que ele está me tratando agora, né? Que ele tá dando injeção de esperança e está fazendo... De novo, ele está vendendo o negócio dele, graças a Deus. Ele está me tranquilizando com a minha maior angústia, que é essa. Mas eu concordo com você, e a gente teve uma prova concreta agora, né? Eu não tenho vergonha de conversar sobre isso, mas precisei me afastar da clínica agora por questões de saúde por um período grande. Isso impactou muito no fluxo de caixa da empresa, e a empresa se sustentou. E a empresa honrou todos os compromissos, a empresa não demitiu ninguém, a empresa continuou atendendo, continuou remunerando os parceiros, continuou funcionando, mesmo com digamos que é uma receita importante, o meu faturamento para a empresa. E aí, falei isso para vocês, né? É uma empresa familiar, é uma empresa de 3 apaixonados um pelo outro, né? Então, são 3 sócios que se amam de diferentes jeitos. E aí, acontece um negócio desse,
teve semanas que a empresa inteira estava parada, né? Tava todo mundo me acompanhando e eu sou muito grato por isso. E eu pensava, meu Deus do céu, e quem tá tomando conta da empresa? E quem tá trabalhando? Todo mundo Como aqui, é? né? Tá todo mundo aqui, quem tá lá, né? Mas aí teve sim, tem os parceiros e teve gente que segurou essa onda e que, de novo, é muito grato por tudo isso. E não fosse, acho que esse padrão de organização, esse padrão de clareza, esse padrão de tomar a decisão, a gente teria tido muito mais dificuldade, né? Todo mundo que tem empresa aqui, imagine uma empresa que fica mais ou menos uns 3 meses com uma mudança radical no aporte de receita. Quem é que se sustenta, né? E aí, mesmo sem ter um fluxo de caixa tão grande assim, as coisas continuaram bem. Tem que apertar? Lógico que tem que apertar, tem que mudar, lógico, senão a gente não tinha aprendido nada com a Eleve, né? Se a gente não tivesse feito essas adaptações, teríamos sido mal assessorados, né? Não teríamos solucionado, mas funcionou, né? Aproveito para agradecer a vocês também e dizer que esse foi mais um exemplo, né? Dessa mudança de percepção da empresa, da clínica como empresa. Acho que essa frase ela é mais importante, da clínica como uma empresa. Né? Estamos chegando na reta final do nosso podcast. Maravilhoso podcast. Está sendo realmente incrível. Obrigado pela participação. E aí, para finalizar, acho que a gente podia deixar aí uma mensagem, sugestões, dicas, para diante de tudo que você já viveu enquanto empreendedor na área da saúde, enquanto médico, enquanto profissional. O que é que você deixa aí de dica para quem está nos assistindo, para quem de fato está disposto a enfrentar o mercado, o desafio de empreender nessa área? Tá. Eu acho que esse processo do conhecimento, né? Do autoconhecimento como profissional, o autoconhecimento como empreendedor, assim, do sentido do que é o seu negócio, o que é que o seu negócio oferece de solução, quem é o público que recebe essa solução e como você se posiciona nisso. Então, eu acho que essa coisa do conhecer profundamente quem se é e o que se faz é o ponto de partida para o dimensionamento das outras coisas. Então, sem esse autoconhecimento da pessoa, do profissional e do negócio, é difícil a gente achar os parceiros certos, é difícil a gente montar a equipe certa, é difícil a gente dimensionar o financeiro certo, é difícil a gente até escolher o ponto certo, até o local onde a gente vai funcionar. Se vai ser na rua, se vai ser no prédio, se vai ser no edifício de consultório. Então, essa autorreflexão, assim, esse olhar para si e para o que você quer do seu trabalho e o que você quer dessa, vamos chamar, né, de empresa que você está pensando, eu acho que é o ponto de partida. E aí, de novo, a gente não precisa fazer isso sozinho, porque às vezes quando a gente está muito ensimesmado, quando a gente está muito olhando para si, né, mesmo que eu tenha acabado de dizer que é autoconhecimento, às vezes a gente precisa responder algumas perguntas. Sim. Às vezes as pessoas precisam nos provocar. E aí é onde entra. Não tenho vergonha, viu, pessoal, de fazer o merchan aqui, porque é inclusive uma forma de dizer muito obrigado, é inclusive uma forma de agradecer. Eu acho que o que vocês trazem para o mercado hoje, como inovação e como solução, é de muito valor, né? Desde o nosso primeiro encontro, eu venho dizendo isso, e esse tempo todo juntos, eu acho que já testemunha, né, o meu reconhecimento pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. E vocês, de verdade, têm atuado como facilitadores desse processo, né? Desse processo dos profissionais se conhecerem, das empresas se conhecerem, e a partir daí elas buscarem as suas soluções, né? Porque, óbvio que vocês sabem que não vai ter receita de bolo. Eu não tenho 3 dicas mágicas para funcionar a clínica ou o laboratório, enfim, ou o hospital de ninguém. Não é isso. Mas essas soluções vão acontecer no contexto de cada pessoa física e jurídica dessa, né? Excelente. A gente agradece, então, a presença de Dr. Reginaldo, né, pelo tempo. Foi um podcast muito bom, ficou vários insights aí para os profissionais de saúde que estão nos assistindo. E em nome da Eleve, né, encerramos mais um episódio do EleveCast com o propósito realmente de conectar, de trazer ideias, principalmente trazer a vivência do que é empreender, do que é ser um profissional de saúde e estar nesse papel também como sócio. Então, de fato, muito obrigada a todo mundo que escutou até aqui e até mais. Agradeço também a participação do Dr. Reginaldo, uma palavrinha em latim que aprendi hoje, né? Gratiare.
O gratiário é recíproco. Eu também tenho muito que agradecer por estar aqui. Também acreditem que também há insights que eu levo a partir dessa conversa, né? Então, isso é muito bom. Essa troca, ela sempre acontece, né? Não existe aprendizado unidirecional, não existe interação interpessoal que não transforme, né, quem interagir. Então, agradeço também por essa oportunidade. Espero que muitas outras pessoas, empresas, instituições também se beneficiem dessa transformação e dessa elevação.